O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou então Jesus para o alto e mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei todo o poder e toda a glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos teus anjos a teu respeito e te guardará com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: E a Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus e retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiramos nos assentar, queridos filhos e filhas. Neste dia, iniciamos no domingo o nosso tempo de Quaresma oficialmente. Até o dia da Páscoa teremos ainda 6 domingos para viver a experiência de estar com Jesus e configurar a nossa vida a Ele. O tempo de Quaresma costuma ser um tempo de revisão e de reorientação de vida. É como se nós pudéssemos fazer um exame geral da nossa existência e colocar-se diante de Deus e ver aquilo que precisamos mortificar, mudar em nós para incorporar este Cristo. E aí sim, é que nós, para melhorar de vida na fé, é que nós criamos os nossos propósitos, as nossas metas. Mas acho que todos nós já sabemos que na medida em que criamos propósitos e metas de conversão e de vida nova, também aparecem as provações, as dificuldades e as tentações. No primeiro domingo de todas as quaresmas que nós vivenciarmos, vamos ter como reflexão este evangelho, ora tirado do evangelista Marcos, ora tirado do evangelista Mateus e hoje tirado do evangelista Lucas. Ao olharmos as tentações de Jesus, irmãos, é como se nós pudéssemos também ver a nossa vida e ver que somos tentados também assim como Jesus. Vamos olhar, por exemplo, como o evangelho começa. O evangelho de hoje começa dizendo que Jesus estava repleto do Espírito. E poderíamos nos questionar, mas alguém cheio do Espírito sofre tentações? Eu digo que sim. Todos nós, no dia do nosso batismo, recebemos o mesmo Espírito de Jesus, o que não nos privou de chegarmos aqui cheio de tentações e provações. Ainda continua-nos o princípio do Evangelho dizendo que este mesmo Espírito que estava com Jesus, agora o leva até o deserto. O deserto, na linguagem bíblica, na leitura sagrada, é como se fosse o lugar do afastamento de Deus. O deserto, com toda a sua simbologia e com todos os seus detalhes, mostram que nós estamos também, enquanto seres humanos, em uma aridez. E na aridez
é que surgem as tentações em nossa vida. Poderíamos ainda interpretar este momento da vida de Jesus como um instante onde ele desce para se fazer homem e, se fazendo homem, assim como eu e você, será tentado mesmo sendo filho de Deus, porque é inerente, faz parte da nossa condição humana o ser tentado, nossa divisão interna para o bem e para o mal. Irmãos, poderíamos ler esse evangelho de forma literal e pensar que Jesus, em algum momento da história, em alguma situação de sua vida, esteve realmente no deserto, e eu imagino que assim tenha acontecido. Mas nós também podemos interpretar esse mesmo evangelho em uma linguagem chamada simbólica, onde nós vamos olhando o texto e trazendo aquilo que surge de simbolismo para a nossa vida. E eu acho que se torna um pouquinho mais frutífero, e me permitam essa decisão para a nossa reflexão no dia de hoje. Irmãos, o evangelho começa nos dizendo que, ao entrar no deserto, aparece então o diabo a Jesus, e eis que surge como uma proposta. E a primeira tentação de Jesus, aliás, vamos pensar antes. As tentações da vida de Jesus, elas também supõem uma condição de vida nossa. Já repararam? É os chamados 3 pronomes pessoais. Se lembram da aula de português? Quais são os 3 pronomes pessoais? Padre, eu vim aqui para escutar a palavra, não para lembrar da professora de português, né? Mas é eu, o tu e o ele. Se lembram? Onde nós conjugamos os verbos em pronomes pessoais no singular. Irmãos, diante disso, as tentações do Senhor e das nossas tentações aparecem sempre nessa dimensão: no eu, no tu, que é o outro, e no ele, que é Deus. E vamos então olhar sobre essa ótica as tentações de Jesus. A primeira tentação, o diabo então aparece a Jesus e diz: se tu és realmente o Filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Transforme isso para que satisfaça. Afinal, Jesus estava com fome. E essa primeira tentação, irmãos, traduz uma realidade muito nossa: eu comigo mesmo. Afinal, quantas são as vezes que nós também temos a tendência de olhar para essas tentações da carne e viver em nossa vida? Quantas vezes nós nos apegamos àquilo que é material e aparentemente, quando nós olhamos o Evangelho, vemos uma coisa boa: transformar pedra em pão. Mas, irmãos, tanto a pedra como o pão não passam de objetos materiais, não passam de algo corpóreo, algo físico. Mas para alguém que quer transcender, que quer superar as tentações, nós não podemos nos contentar nem com a pedra e nem com o pão. Qual a resposta de Jesus acerca dessa tentação? Diz ele: não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Não significa que nós não precisamos deste pão, significa que nem só dele é que nós precisamos. E no tempo da Quaresma, de forma ainda muito singular, é quando nós criamos um propósito para a nossa mortificação conosco mesmos. Através da penitência, do jejum, nós fazemos aquele propósito com Deus de talvez deixar aquilo que gosto, deixar aquilo que eu preciso para me aproximar do Senhor. Eu não sei se você fez algum propósito quaresmal, espero do fundo do meu coração que sim, mas alguns deixam o seu refrigerante, o seu açúcar no café, o seu chocolatinho depois do almoço, alguns deixam até a cervejinha, não é mesmo? Mas passados 40 dias, parece que o nosso desejo por aquilo é muito maior do que o nosso controle e autocontrole. E vez ou outra, passado alguns dias da Quaresma, nós já caímos no nosso propósito. E pergunto: quem manda na tua vida? Você ou os teus desejos? Para isso, quero eu te propor um desafio a mais para viver o jejum da Quaresma. Que você coloque ali na tua frente, na tua refeição, o teu objeto de jejum. Ah, padre, eu fiz o jejum de refrigerante. Coloque ali na tua frente um refrigerante. Aí você vai ver quem é que manda na tua vida, se é você ou o teu desejo, a tua vontade. É difícil, irmãos, mas como antídoto para viver essa mortificação na carne, está aqui a virtude do jejum
para que nós abstenhamos-nos dos nossos desejos e assim tenhamos uma quaresma um pouquinho melhor. A segunda tentação de Jesus, ela está relacionada àquilo que nós temos de relação com o tu, com o outro, com o nosso irmão. Vejamos, o diabo propõe então a Jesus: eu te darei todo o poder e toda a glória, porque tudo isso é meu e eu posso te dar, mas para isso terás de ajoelhar-se perante mim e me adorar. Isso é uma tentação do diabo, querer adorar o diabo para ter o poder, para ter as glórias. Irmãos, quantas são as vezes também que na nossa vida nós aceitamos os privilégios, aceitamos os destaques, aceitamos também o estar em um lugar maior, por quê? Para se sentir superior aos demais. É a tentação, sim, de subjugar os outros, de dar àqueles que estão inferiores aparentemente a mim, a minha posição. E eu pergunto, para quê? Para que nós precisamos ter este lugar de honra? A resposta de Jesus é interessante: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Por quê? Alguém que é temente, alguém que é servo de Deus, não consegue subjugar os outros, não consegue se colocar numa situação de humilhador perante as pessoas. Para combater essa tentação em relação às pessoas, do poder e da grandeza, surge um outro antídoto da quaresma que nos é proposto, e talvez a grande virtude para combater a nossa relação com o outro seja já anulamos uma, pelo amor de Deus, a caridade, irmãos. A caridade é a nossa necessidade de tirar de nós para colocar para o outro e à disposição do outro. Combatemos o nosso desejo de grandeza quando nos tornamos capazes de tirar aquilo que é de valor para nós e entregar nas mãos daquele que não tem. Por fim, a última tentação de Jesus sofrida no deserto pelo demônio e que também faz nos refletir sobre a nossa vida é a tentação em respeito à relação com Ele, com Deus Pai, e que também nós temos. Olha só o que diz o diabo: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque o Senhor mesmo diz. E aí o diabo cita o salmo que nós cantávamos no dia de hoje, olha só: nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. O que nós podemos tirar de aprendizado, irmãos, dessa parte? Não é que o diabo lê mais a Bíblia que a gente, não, mas é que nós não podemos tentar o Senhor Deus em nossas vidas. O próprio Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí você pode até se questionar: mas padre, o que seria esse tentar a Deus? Eu diria que seria as nossas afrontas. Sabe quando surgem as necessidades em nossa vida e nós nos questionamos: mas por que Deus na minha vida? Por que comigo? Por que essa doença me aflige? Por que isso está acontecendo com meu filho, com a minha filha e não com o do outro? O porquê de Deus não se trata de algo que está sob o nosso controle. Nós devemos sempre fazer essa transformação do porquê humano para o pra quê de Deus. Essa é uma solução para nós combatermos essa tentação de nos tornarmos melhores e maiores que Deus. Também a igreja nos proporciona uma solução para isso, e aí sim, agora não tem erro. A terceira virtude quaresmal como antídoto dessa tentação é a oração. Por quê? Alguém que se prostra diante de Deus, o reconhece como maior que si, reconhece as suas vontades e os seus desígnios e passa a vivê-la. Alguém que vive na oração é como se tivesse no seu coração, preservasse as dúvidas, os questionamentos, mas de outro lado, a confiança vem, o nosso temor e o desejo de seguir os propósitos de Deus. Para nós cristãos, irmãos, nós devemos sempre transformar as tentações, achar que elas não existem, achar que elas serão distantes de nós só porque nós estamos perto de Deus. Digo a você, é a maior ilusão cristã. Quem é cristão de verdade sabe que as tentações elas virão de forma muito evidente
e aparecerão constantemente em nossa vida. Agora pergunto: o que faremos com ela? Podemos simplesmente nos submeter às tentações e viver o hoje como mais um dia, ou podemos superá-las através dessas grandes virtudes propostas por nós na Santa Quaresma. Ainda, vamos à primeira leitura e ver o que o povo de Deus fez para viver as suas tentações e provações. Estamos no livro do Deuteronômio, no capítulo 26, onde o povo de Deus está celebrando a festa das colheitas, que se tratava de um momento onde eles faziam as primeiras colheitas das suas lavouras e levavam até Deus para oferecer como forma de gratidão. E a oração que eles faziam de gratidão, irmãos, era recuperar todo o sofrimento do passado, dizia eles. Meu pai era um arameu errante, que desceu do Egito, que com um punhado, ali ele se tornou um povo grande, mas antes os egípcios os maltrataram, os oprimiram, impuseram grande escravidão, ou seja, reconheceram que depois na abundância nós devemos entender as tentações passadas. Para o cristão, a tentação não está anulada, mas nós, com a nossa vida, devemos transformar as tentações em salvação. É através dela que a santidade chega à nossa vida. É através de cada tentação superada que nós conseguimos também chegar à glória do reino dos céus. Para o cristão, não existe perigo. É como um passarinho numa árvore. Pode tremer o galho, mas nós sabemos que temos asas. Como cristãos, a confiança de que temos esse grande refúgio e confiança em Deus é o que nos faz superar qualquer tentação. Irmão, você é muito maior que o teu desejo, você é muito maior do que aquilo que te tenta, porque Deus é contigo. Que à luz da palavra de Deus, no dia de hoje, possamos viver essas grandes virtudes evangélicas e assim encaminhar-se para a Santa Páscoa com o coração purificado.